Olá, bom dia. O setembro a gente já sabe, ele é sempre quase todo amarelo, apesar de ter outras cores. Mas o cuidado com a saúde mental tem motivado também os deputados aqui na Assembleia a criarem leis para facilitar ainda mais o acesso a esse tipo de cuidado. E é sobre esses assuntos que nós vamos conversar no café de hoje, porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o deputado Wellington do Curso. Bom dia, deputado. Eu que agradeço o carinho de sempre, a atenção de vocês na TV Assembleia. E mais uma vez, um café super especial no mês de setembro. Café do mês de setembro. Setembro, para mim, setembro é muito especial. Setembro é aniversário da minha mãe. Setembro é o meu aniversário. Eita. É o setembro das rosas, setembro da primavera e setembro do combate à depressão, de combate ao suicídio. Pois é, essa pauta de cuidados com a saúde mental, ela movimenta toda a sociedade. Quer dizer, no mês de setembro, mas não só no mês de setembro. Mas a gente fala agora porque é uma conscientização maior. Que tipo de motivação o senhor tem para apresentar essas leis, esses projetos de leis que o senhor apresenta de cuidado à saúde mental? Nós temos uma preocupação permanente desde o início do nosso mandato com a saúde mental. E da saúde mental a gente tem do básico ao que inicia, que precisa ser tratado, precisa ser diagnosticado, precisa ser identificado e ser tratado com saúde pública, saúde de verdade, não é mimimi, não é frescura, precisa ser tratado com muita seriedade, que vai desde a ansiedade, e aí se agrava com a depressão. Em alguns casos, a gente diagnostica e encontra a automutilação, as pessoas se automutilam para fugir do seu eu, para fugir do seu mundo, para se esconder de um problema, de alguma situação, e que culmina com o ápice, que infelizmente alguns cometem o suicídio, que é o ápice. E é por isso que a nossa luta em defesa da vida é em combate à ansiedade, combate à depressão, combate à automutilação e combate ao suicídio. Que tipo de resposta esses pacientes têm recebido, por exemplo, principalmente do serviço público? Porque nem todo mundo tem acesso a serviços mais especializados. Então, a porta principal para o tratamento é sempre o serviço público. Essas políticas públicas, o senhor diria que está, de alguma forma, cuidando desse problema? Elda, antes de falar do poder público propriamente dito, eu faço um gancho e trago o início do problema, que é a identificação, que é a família ter esse contato, a família conseguir identificar e, às vezes, o reconhecimento do próprio paciente, da própria pessoa. Sim. E nós temos um caso agora bem emblemático, que tomou conhecimento da mídia nacional, que é o caso do Wesley Oliveira, que é mais conhecido como Wesley Safadão, que é meu amigo particular há mais de 18 chega anos. Lá. Que é meu amigo particular há mais de 18 anos, mas ele expôs uma situação e que chocou o Brasil. Sim, Chocou como? A humildade dele em reconhecer que estava passando por um momento de problema mental, de saúde mental, que é da ansiedade, e mostra que todos nós estamos passivos a isso. Seja um cantor de expressão nacional, seja um desembargador, seja um deputado, seja um vereador, seja um motorista de ônibus, seja uma empregada doméstica, seja um estudante. Seja o nosso filho. Então a necessidade de cuidar da saúde mental, ela vem para todos. E aí é por isso que nós precisamos ter políticas públicas, que o Estado possa garantir o acolhimento, o recebimento dessas pessoas, para que possam ser tratadas, para que possam ser curadas. Porque, mais uma vez, eu vou deixar bem claro, saúde precisa ser tratado com um profissional de saúde. Não é mimimi, não é frescura, e as pessoas precisam ser acolhidas. É por isso que nós destacamos na Assembleia Legislativa que nós precisamos julgar menos e ajudar mais. Só insistindo um pouquinho mais, o senhor acredita que o serviço público ele está fazendo esse papel? Quer dizer, ele está acolhendo essas pessoas na importância do diagnóstico principalmente e depois no tratamento dessa doença quando já identificada? Não, tem muitas carências. E eu aponto uma carência. No serviço público, na Assembleia Legislativa já tivemos 2 casos de suicídio, na própria Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Na Polícia Militar, pela sobrecarga e o tipo de trabalho que é da segurança pública, da atenção o tempo todo, combate à criminalidade. O policial militar ele sai de casa vivo, ele se despede da esposa, da mãe, dos filhos, ele sai de casa para cuidar da nossa segurança e não sabe se volta vivo para casa. Isso tudo há um desgaste físico, há um desgaste mental e muitos policiais estão doentes, muitos policiais com problema de saúde mental. Nós tivemos suicídio dentro da Polícia Militar do Estado do Maranhão e nós temos, inclusive,
tratado disso, que o governo do Estado, a Prefeitura, a União, precisa dar mais atenção e é por isso que nós temos uma política permanente nesse sentido. E fundamos, inclusive, sou um dos fundadores e idealizadores do Fórum Maranhense de Combate à Depressão, à Automutilação e ao Suicídio, que é a doutora Cristiane Lago, promotora de justiça, que é uma verdadeira madrinha do movimento, um movimento bastante atuante por conta da determinação dessa mulher guerreira, destemida, com relação a isso. Então, nós fundamos o Fórum e, a partir nós temos leis específicas de combate à depressão, de combate ao suicídio no Estado do Maranhão. Mas tem muita carência ainda no Estado, precisa de atenção por parte do poder público. O senhor tocou num assunto interessante logo no começo, que é a dificuldade, principalmente do paciente, no reconhecimento dessa doença. Nem todo mundo reconhece que tem. Para buscar ajuda, você precisa reconhecer que tem um problema. O fato de uma pessoa de renome, como o Wesley, declarar nacionalmente, dizer que vai procurar ajuda, isso facilita um pouco mais esse processo de autorreconhecimento da doença? Facilita muito. E a família tem um papel importante. Principalmente na sociedade que nós vivemos, e que eu tenho batido muito nessa tecla, é que as pessoas se tornam arrogantes, autossuficientes, se acham melhores que os outros, muitas vezes se escondem atrás de um cargo, Sim. atrás do poder. E a cada dia que passa, as pessoas não se olham nos olhos, as pessoas não se cumprimentam. E isso faz com que as pessoas se fechem nos seus mundos. Muitas pessoas hoje se fecham nos seus tablets, nos seus notebooks, nos seus celulares. As famílias se fecham nos seus quartos e não tem convívio, não tem contato. Isso vai da classe baixa, classe média, classe alta. Com certeza. Todos enfrentam esse mesmo problema. Então, falta de diálogo, a falta de um café da manhã, a falta de um almoço, por mais simples que seja. Mas esse contato familiar, de conversar sobre o dia a dia, de saber como o filho está, de saber como a família está, então é muito importante. E as pessoas dão sinais. Isso não acontece de uma hora para outra. A pessoa não comete suicídio de uma hora para outra. Então, a pessoa que cometeu o suicídio, ela deu sinais que estava precisando de ajuda. A pessoa que está com depressão, ela dá sinais que precisa de ajuda. Seja por uma decepção amorosa, seja por uma decepção profissional, seja por conta do desemprego, por algum fator, há um gatilho, desencadeia esse problema mental e ele dá indícios. E é por isso que todos nós temos que estar atentos aos nossos familiares, aos nossos amigos, para que nós possamos dar o apoio, dar a atenção devida, para que nós possamos ajudar. Essa que é a palavra-chave. A gente fala muito da política pública de saúde, do acolhimento hospitalar, dessa coisa toda, mas a gente tem que lembrar essa parte que o senhor tocou, a parte familiar, a parte de amizade. Amigos e famílias têm um papel muito fundamental nesse processo todo, né, deputado? A família, ela é a base. E é por isso que a família precisa se preocupar em voltar a ter aquele convívio, aquele contato, aquele calor, a pele, o contato, de ter afago, de ter carinho, de beijar, de dizer que ama, de dizer que gosta, de pedir desculpas, de pedir perdão, de conversar, de ter um diálogo. Com certeza. E a falta desse diálogo, esse distanciamento, é que faz com que as pessoas agravem. Eu encontrei, uma vez, fazendo uma panfletagem na cidade operária, eu fazendo uma panfletagem próximo à farmácia, eu encontrei uma adolescente e eu percebi que o braço dela estava com 2, 3 mutilações. E aí eu entrei e voltei novamente, e aí eu tomei a liberdade de conversar com ela. Tudo bem, eu sou o professor Wellington, do curso Wellington, você está estudando? Você não quer estudar para concurso, vestibular, para o Enem? Aí ela disse, não, eu já parei de estudar, menina nova, com 17 anos. Eu parei de estudar e tal. Tive uma crise. E aí eu olhei no braço dela, daqui a pouco se aproximou a mãe, professor Wellington, aí ela foi falar que a filha tinha tido crise, tinha tentado o suicídio, vinha de uma recuperação. Então, é conversar, é desengavetar esse tema, tirar esse tema, a família tem meia culpa. Com certeza, é perceber esses sinais que você que é de longe chegou e percebeu, quer dizer, amigos e família começam esse processo de recuperação, tem que começar em casa. Precisa ter esse olhar atento, esse olhar cuidadoso. Vamos só fazer o intervalo, a gente volta já para conversar, a gente vai comer. Eu falo demais, tomar meu cafezinho. Então, vai tomando café, vai comendo uma petinha, vai comendo alguma coisa aí, mas a gente volta já, só um minutinho enquanto ele faz esse lanchinho e eu volto já.
Já estamos de volta conversando aqui com o deputado Wellington do Curso sobre projetos de lei apresentados por ele que dão um incentivo a esse cuidado com a saúde mental, que é a característica do Setembro Amarelo. E a gente estava falando nesses exemplos e no cuidado que as famílias têm, principalmente família, vamos dizer, que é a pessoa que está mais perto, de notar esses sinais. E o senhor contou esse assunto muito interessante. Eu vou trazer um exemplo real. Uma determinada vez eu estava vindo para a Assembleia bem cedo, volta de 7h20 da manhã. Eu já estava ali próximo ao retorno da Polícia Militar, e aí o telefone toca, um número que eu não conhecia, e eu atendi o telefone. E aí era uma senhora com a voz meio aflita, disse: professor Wellington, deputado Wellington, aqui é fulano, o senhor não me conhece, mas como o senhor tem uma luta em defesa da depressão, do combate ao suicídio, estou precisando do senhor agora. Ixi, minha filha está trancada no quarto e eu acho que ela está se automutilando, estou precisando de ajuda. Como o senhor fala, aquilo me deu um aperto no coração. Foi tão forte. Eu já parei o carro, a senhora está onde? Aqui no Renascença. Já fiz a volta, descendo para o Tropical, descendo para o Renascença. Cheguei na casa dela, pedi permissão para poder arrombar a porta, porque a gente tentava falar com a moça, Era uma não respondia nem adolescente. nada. Adolescente. E aí eu pedi permissão para poder arrombar a porta, meti o pé na porta, arrombamos a porta, e ela realmente havia se automutilado, já havia cometido, feito um corte no pulso, no braço, estava debruçado sobre o sifão, e aí já pegamos para dar os primeiros socorros, chamar a ambulância para poder fazer. E aquilo ficou marcado na minha memória, que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava reagir. Enquanto parlamentar, eu precisava fazer alguma coisa, enquanto pai de uma moça de 22 anos, acadêmica de medicina, de uma jovem que pode acontecer com ela, pode acontecer, como eu falei, com um desembargador, com um deputado, com um empresário, Verdade. com um motorista de ônibus, com uma empregada doméstica, enfim, com qualquer um. E precisamos cuidar da saúde mental. E é por isso que eu tenho um trabalho atuante na Assembleia Legislativa, em defesa de políticas públicas que realmente possam acolher as pessoas nos hospitais, nas UPAs, e um trabalho desenvolvido para que as famílias possam compreender esses sinais, possam entender isso, que a depressão, que a ansiedade, ela não é frescura, ela não é mimimi, é uma doença que precisa ser tratada com seriedade, com responsabilidade. Se agravou muito no período da pandemia. Verdade, Muitos pais de família perderam seus empregos, diminuiu o seu poder aquisitivo em casa, e nós observamos que a saúde mental ela se agravou. E ela precisa ser tratada com seriedade, precisa ser tratada com um profissional. E essa tecla nós temos batido com muita seriedade na Assembleia Legislativa. Temos todo o apoio da presidente Iracema, dos demais deputados. Nós temos uma campanha permanente no fórum, como já falei, que é presidido pela promotora de justiça, doutora Cristiane Lago, uma mulher guerreira, determinada, que abraçou realmente a causa. E o Ministério Público, o Judiciário, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, nós temos atuação permanente no mês de setembro, o Setembro Amarelo, que é o mês de combate à ansiedade, de combate à depressão, de combate à automutilação e suicídio. E como exemplo que eu falei, nós temos o exemplo nacional. O Wesley Oliveira, mais conhecido como Wesley Safadão, ele teve a humildade para reconhecer que ele estava com um problema de saúde mental, com ansiedade. Inclusive, no último final de semana eu fui a Fortaleza, eu fui à fazenda dele, estive com ele para conversar, para me aproximar, para poder entender o que estava acontecendo. E as características são as mesmas do que acontece na família de classe baixa, média e alta. O tratamento tem que ser igual para todos. Não é mimimi, não é frescura, julgue menos e ajude mais. Verdade. As pessoas precisam compreender isso. E a família é de suma importância para entender esses sinais. Pois é, essa questão, ela é muito delicada nessa questão do tratamento, que você diz, eu não devo me meter. E também tem um outro problema que eu acho, eu não sei se o senhor concorda comigo, que atrapalha muito, porque a gente imagina que uma pessoa doente de depressão, de ansiedade, ela está todo o tempo doente, ela está todo o tempo deitada. Não, ela também tem momentos mais leves, mais felizes. Isso pode confundir um pouco, dizer, mas a pessoa não está doente, como é que ela está desse jeito? Ela não está doente o tempo todo, ela não está em crise o tempo todo, né? E não deve ser confundida esses momentos de felicidade com momento de saúde. Pois é, em determinados momentos ela se fecha no mundo dela, se fecha no quarto dela, que não quer contato com ninguém. A vida não tem sabor, a vida não tem gosto, não tem vontade de fazer as coisas, com a família, com os amigos, na vida afetiva, na vida amorosa. Então há necessidade de realmente de ajudar mais, de compreender isso, de ter afago, de ter carinho, de ter afeto, de ter uma palavra. E é por isso que na Assembleia, você pode contar conosco aqui na Assembleia, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão faz um trabalho permanente de ajuda.
conte conosco, conte com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nós valorizamos a vida e aqui cuidamos da saúde mental das pessoas. Só mudando o foco agora um pouquinho, o senhor também tem uma luta de combate, ou de combate não, de apoio a famílias que têm crianças autistas, que têm pessoas autistas. Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho? E não é nem mudando o foco. É no mesmo foco? É o mesmo foco. Você observa o seguinte, nós temos muitas mães que têm crianças com doenças raras. Nós já tivemos audiência na Assembleia Legislativa para tratar dessas ações com relação a medicamentos, com relação ao tratamento. Vamos esquentar nosso Eu café. fui o primeiro deputado e o único deputado que lutou para que as crianças com microcefalia, as mães que tinham crianças com microcefalia, que pudessem ter atendimento em hospitais. Nós conseguimos identificar isso. Então, a dor e o sofrimento de mães de crianças com microcefalia. E é uma dor permanente, porque muitas das vezes, famílias pobres, famílias da periferia, do interior do estado, que já tem 2, 3, 4, 5 filhos, às vezes a mãe fica mãe solteira, o pai irresponsavelmente não consegue compreender aquele momento, aquela dor e deixa sozinho para que a mãe possa cuidar. E essa luta também hoje é uma das lutas das mães com autismo, das mães crianças com autismo. Na última semana eu estive no hospital de referência em São Luís, uma clínica que é uma casa de apoio às crianças com autismo no estado do Maranhão, e que na verdade está totalmente jogada, totalmente abandonada. É uma casa distante das mães, é uma casa dentro do olho d'água, onde as mães têm que se deslocar das suas casas. Tem mãe que pega 6 ônibus, 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Veja só esse absurdo de uma mãe ter que se deslocar de casa, levando uma criança autista dentro de um ônibus, desce no retorno do olho d'água e caminha a pés, com a criança nas costas, com a criança no ombro, com a criança, para poder fazer um tratamento, e chega lá, tem uma casa que está deteriorada, uma casa que está faltando profissionais. E aí eu fiquei muito abalado na sexta-feira que eu fui fazer essa visita, e solicitando ao governo do estado para que possa tomar providência, para que possa fazer alguma coisa. Então, e o mais grave, nós temos uma grande quantidade de pessoas com autismo, uma grande quantidade de crianças com autismo, e precisando de saúde, precisando de escola, precisando de atendimento, precisando de atenção. Fomos a uma reunião agora recentemente na cidade de Barreirinhas, e quando a gente fala isso, muitas outras mães começam a falar conosco do interior do estado, de outras cidades, que não tem uma casa de apoio, que não tem um atendimento, porque tudo começa com diagnóstico. Sim, então precisa do diagnóstico, precisa ter esse reconhecimento e a partir daí ter políticas públicas. Aí tudo bem, você consegue o diagnóstico e não tem tratamento, e aí? Não tem apoio. E aí, o que faz? Você não tem os profissionais que vão te fazer uma reabilitação, vão te dar atenção para o seu filho. Então há necessidade de maior atenção do poder público. Já fiz requerimentos. Na última sexta-feira, hoje, vou protocolar de forma oficial para o governo do estado com relação à mudança do local do atendimento lá do Olho d'Água para um local mais próximo de fácil acesso, a travessia para que essas mães possam ter esse atendimento, e profissionais qualificados e habilitados. E ampliar esse atendimento. Muitas mães estão na lista de espera e não conseguem atendimento. Pois é, falando nessa questão do atendimento, na dificuldade de acesso, o senhor está pegando o exemplo aqui de São Luís, onde a gente tem uma casa que mesmo assim é de difícil acesso. E como fica as cidades do interior que nem essa casa de difícil acesso tem? Como é que elas podem fazer esse tratamento? Como é que funciona para os outros municípios? Afinal, São Luís tem dificuldades. Os outros municípios devem ter muito mais. É por isso que não entra na cabeça de uma mãe, de uma criança com autismo, de mães que precisam de atenção do poder público, da saúde, ter tanto dinheiro gasto com shows milionários. Eu não sou contra show, eu não sou contra a cultura, pelo contrário, valorização da cultura local, mas tanto dinheiro gasto com shows e você ter carência, você não ter uma casa de apoio no interior do estado, não ter uma casa de apoio em Barreirinhas, não ter uma casa de apoio em outras cidades. Na capital você tem essa necessidade. A capital precisa ser referência. Tanto o governo do estado como a prefeitura de São Luís precisa ser referência no atendimento, na saúde e na educação, no tratamento, no acolhimento, na ajuda das crianças com autismo, para que possam ter o apoio e o acolhimento necessário.
Deputada, a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre esses assuntos que com certeza Temas são importantes de para melhorar a qualidade de vida da extrema população. importância para melhorar a qualidade da população e graças a Deus que a Assembleia Legislativa está atenta a esse problema e está sempre apresentando projetos de lei que de alguma forma possam melhorar ainda mais essa qualidade. É claro que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas é se subindo de degrau em degrau que você chega lá, né? E aí às vezes pergunta, deputado, o senhor deputado multitarefas, se mete em tudo. Mas é porque o Maranhão tem tantas necessidades, tem tantas carências, tantos problemas, nós precisamos ser o deputado da educação, tratar da saúde pública, tratar da saúde mental, ajudar os autistas, as mães das crianças com autismo. Nós temos tantas demandas, tanta fiscalização para fazer para que melhore a qualidade das pessoas, e as pessoas que estão em casa precisam compreender. Nós, enquanto parlamentares, fazemos parte do poder legislativo e fomos eleitos para legislar, criar leis para melhorar a vida das pessoas e também fiscalizar a aplicação de dinheiro público, fiscalizar para que a aplicação de dinheiro público seja realmente para mudar a vida das pessoas. E isso temos feito na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Meu querido, muito obrigado por mais essa participação aqui no Café. Venha sempre, a casa é nossa, vai ter sempre café quentinho para você. Vai ter sempre café quentinho para você e muita conversa boa sempre. Eu que agradeço. Que Deus esteja nas suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. E aqui na Assembleia, nós trabalhamos todos os dias, acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor. Muito obrigada e bom dia para você. Bom dia para você aí do outro lado que está nos assistindo, que sabe que todo dia a gente vai estar aqui com conversas assim, como essa, com assuntos mais pesados, mas também com assuntos leves, tudo para tornar o seu dia bem informado, é isso que interessa. Tchau e até a próxima.